Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, bom dia, porque no caso que a gente está falando aqui, tempo é muito importante, né? Então, hoje é sexta-feira de manhã e a gente veio falar da ação que a gente fez com o Gabigol, que é uma coisa que talvez seja a nossa maior ação de marketing da história da empresa, ou pelo menos a maior repercussão que a gente já teve. E aí eu queria que você falasse um pouco, mais ou menos, como é que você viu. Para quem não estava acompanhando a Copa do Brasil, o Flamengo estava jogando contra o Atlético Paranaense nas quartas de final. Isso. E aí um dos torcedores do Atlético jogou em uma comida, que aí não se sabe se era um brownie, um biscoito, um hambúrguer, enfim. E aí ele, em vez de ficar chateado, ele pegou o produto e comeu. Importante falar, isso não foi de propósito, tá, gente? Isso chegou e foi lá para cometer um crime para lançar um produto. Na verdade, foi o contrário. Então, a partir do momento que ele comeu o brownie, acho que a Copa do Brasil postou, não foi, né? O Twitter da Copa do Brasil postou um brownie do Gabi, porque a gente já tinha feito parceria com o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense, então a gente já tá meio que no meio do futebol. E aí isso começou a gerar vários memes da internet, a gente recebeu várias mensagens. Eu não tava acompanhando o jogo, pra falar a verdade, mas eu comecei a receber enxurrada de mensagens. Aí a gente ligou pro nosso assessor esportivo, né? O Bernardo Pontes, da Alobe Sport. Gente, o Bernardo é o cara que foi diretor de marketing do Flamengo, do Fluminense, do Cruzeiro, do Corinthians. E aí ele é o nosso braço de licenciamento dentro da empresa, né? E aí falamos com ele, e aí o cara super comprou a ideia. Ontem foi um dia disso. Assim, o dia que eu paro tudo que eu tô fazendo, você para tudo que tá fazendo, tenho certeza que a Lobby Esportes para tudo que ela tá fazendo. E a gente parou ontem o dia inteiro pra fazer isso. Aí ele começou a falar com o pai do Gabigol, a gente foi lançar arte, fala com o jurídico, volta de jurídico. Aí tem uma história de jurídico muito boa, porque esse projeto tudo é timing, né? A gente tem que fazer as coisas muito rápido, porque daqui a pouco tem jogo do Flamengo e esse hype já acabou. Então a gente ligou para uma empresa de advocacia e falou, cara, a gente precisa ter uma reunião urgente com você para falar sobre um licenciamento com o Gabigol para uma latinha. E aí eles responderam, pois, Pedindo uma reunião 4 horas da tarde de hoje. Então, assim, a gente, de novo, só para explicar, a gente tem advogado, que é como se fosse o nosso maestro, e ele coordena vários advogados diferentes. Você tem um advogado trabalhista, você tem um advogado em licenciamento, você tem um advogado tributário e tem um cara que coordena isso tudo. A gente falou com esse cara, que é o Jonas, que coordena isso tudo. Ele falou, cara, a chance disso acontecer, de dar algum problema, é muito pequena. Mas eu prefiro que você tenha um respaldo do escritório de direitos autorais. E eu liguei para o escritório de direitos autorais ontem, pedi uma reunião, mandei um e-mail e tal, e eles me responderam hoje, pedindo uma reunião hoje às 4 horas da tarde. Talvez em outras empresas, se a gente fosse uma empresa tão adaptável, provavelmente é o que aconteceria, né? Perfeito. A gente ia acabar lançando isso daqui a 2, 3 dias, 4 dias. Já ia ter tido Flamengo e Fluminense, que é o fim de semana, e acabou, não tá mais se falando disso, né? Como tudo na internet, o timing era muito importante, a gente precisava lançar isso o mais rápido possível. Tem algumas coisas que é legal de falar, que o cara que é responsável pelo marketing do Brownie tá de férias. O Paulo e a Vânia, que são responsáveis pela produção, estavam em São Paulo. É muito legal porque a gente tem uma empresa muito estruturada para conseguir executar esse projeto em 24 horas. Se a gente só tivesse a ideia e não tivesse o projeto dos venenos especiais, a gente não conseguiria executar isso. Só que a gente tem toda uma estrutura montada para conseguir, dentro de uma indústria onde a gente busca por produtividade, a gente sim tem uma parte que a gente consiga fazer coisas mais manuais para a gente fechar com parcerias com empresas que muitas vezes a gente não conseguiria. Tem duas coisas que a gente já falou em vídeo que é legal de falar. Primeiro, o poder da adaptação, desculpa, e como a gente precisou se adaptar rápido para conseguir lançar isso rápido. Outra coisa legal é quando a gente fala do veneno especial, da personalização, a gente não fez isso pensando em times de futebol. Nunca foi isso. Foi uma coisa que você sempre bateu no peito, que é uma coisa que foi muito louvável e cara, eu quero conseguir devolver, de certa forma, mas eu quero conseguir projetar artistas. As latinhas nasceram como Projeto de potencializar pequenos artistas. pequenos artistas. E hoje é um projeto que a gente tem com o Flamengo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, Botafogo e, enfim, e outros times. É muito importante frisar, a gente é botafoguense, tá? Surgiu essa dúvida na internet. Isso. É muito legal a gente conseguir ter esse poder. E é muito legal falar também do Gabigol em si, sabe? Do cara que foi claramente ofendido, tacaram uma coisa nele, uma comida pra ofender, pra desestabilizá-lo. Ele comeu, fez o gol depois e conseguiu lançar isso com a gente. E eu fico imaginando, eu tava falando, imagina o torcedor do Atlético Paranaense que jogou isso ali. Sério, como é que esse cara não tá pensando agora, sabe? Ele jogou pra desestabilizar o cara fez um gol no time dele e lançou um projeto depois que tá aquilo quanto é jornal hoje. Vale frisar essa questão do jornal, o time, né? A gente lançou o projeto menos de 24 horas depois que jogaram o produto nele, né? 4 horas depois que a gente lançou o produto, a gente já estava no Globo, na Exame, na UOL. Ontem, no final do dia, até pra comemorar, eu fui na exposição da Frida, maravilhosa, da Teleporte Copacabana, eu tava voltando com a minha namorada no carro, e aí o Hag tava falando disso.
Então, assim, algumas horas o cara fica, eu falando de vocês, assim. Então, é uma coisa que realmente é uma projeção, só uma projeção por conta do timing mesmo, de como a gente conseguiu fazer isso muito rápido, né? Senão não adiantaria. Eu queria agradecer todos os envolvidos, realmente, porque foi muito trabalho nessas últimas 24 horas. Pedir perdão para quem tentou comprar a latinha e não conseguiu, porque o site caiu 2 vezes, ele já está no ar. A gente vai meio que tapando o buraco, trocando o pneu do carro, com o carro andando. Então, depois que a gente resolveu tudo, o site caiu. O site para mim, sim. Mas enfim, também agradecer o pessoal das lojas, pô, passou da produção, da comunicação. O Bernardo Pontes é um gênio. A Love Esportes é uma das empresas que a gente tem prazer e privilégio de trabalhar com. Eu tô um pouco ainda em êxtase, assim, sabe? Quando você não consegue entender direito com o que aconteceu. Milhões de mensagens no meu telefone. A latinha tá linda. É linda mesmo. Tá realmente uma coisa que... Então, se você é flamenguista, latinha. Se você não é flamenguista, a gente tem latinha dos outros times também. Mas, basicamente, conheça o nosso projeto dos Venenos Especiais. Eles não são só de clubes de futebol. A gente tem diversos artistas, casas de show, parceiros, diversos mesmo. Mais de 50 rótulos lá. Mas esse aqui tem um lugar especial, assim, porque pra mim foi uma das melhores ações que a gente fez. E seu nome é Marketing de Oportunidade, ele é realmente autoexplicativo. Entenda pra sua empresa também, se você tem uma empresa que acompanha a gente, a maior parte das pessoas que tá aqui normalmente mandam mensagem falando de empresas, de empreendedor e tal. É lógico, hoje é uma coisa que é mais fácil, a gente é um pouco maior, a gente é, né, e tudo andou muito junto pra gente conseguir essa ação. Mas pense sempre na oportunidade que tem pra sua empresa, sabe? Como que você consegue pegar coisas que estão aí, assim, entre aspas, no ar e conseguir trazer isso pra sua empresa. Então, é isso, só agradecer a todo mundo aí. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Tchau. Beijo, mano. Tchau.